Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os animais são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e o tema do episódio de hoje é quando a gente perde o futuro que imaginou com o nosso pet. Quando a gente vive um luto pet, a gente percebe que a gente não perdeu só o que a gente viveu com esse animal em vida. A gente também perde o futuro que a gente imaginou com esse pet. E muitas vezes não é um futuro que a gente imaginou assim de forma concreta, mas até de forma inconsciente mesmo. A gente ao longo da vida acaba pensando, né? O meu pet vai estar comigo nos momentos importantes, em datas específicas. E quando ele se vai, a gente tem um pouco essa consciência, até de coisas que a gente com ele em vida muitas vezes nem poderia estar pensando tanto. Mas quando ele se vai e tem esse rompimento definitivo do físico, em algum momento isso acaba passando pela nossa cabeça. Os dois últimos lutos pets que eu vivi foram de pets que partiram de forma muito precoce. O primeiro foi o meu Gruzão, que viveu 6 anos, e o segundo foi o meu Chiquinho, que viveu pouco mais de 2 meses com a gente. E antes deles, eu tive animais que viveram muitos anos. Eu tive uma Golden, que foi a Golden que eu tive antes do Gru, que ela viveu 17 anos. Assim, foi até bem acima da média para um Golden. Eu também tive uma outra cachorra que viveu 14 anos. Eu tive muitos animais que viveram muitos anos. E aí, quando eu me deparei com o luto do Gru, que viveu 6 anos e que a gente tinha uma ligação muito intensa, muito profunda, ainda temos, né, mas tínhamos aqui no plano físico, e ele se foi de forma muito precoce, isso pra mim foi um baque nesse sentido, porque eu nunca fui de ficar planejando ou imaginando muito um futuro no sentido de o Gru vai estar comigo no momento X ou Y. Mas eu acho que até de uma forma inconsciente a gente planeja um futuro silencioso com os nossos pets. Principalmente quando a nossa vida começa a acontecer, né? Quando a gente, sei lá, se forma na faculdade, vai trabalhar, vai morar sozinho, ou casa, ou vai ter filhos, ou muda de cidade, ou vão acontecendo grandes acontecimentos, assim, né? Acontecimentos mais marcantes na nossa vida. A gente, de alguma forma, mesmo que não seja um plano muito concreto e muito elaborado na nossa cabeça, de alguma forma existe uma expectativa de continuidade com aquele animal. E com os animais que eu tive antes do Gru, como eles viveram muito tempo, eu não tive tanto isso, porque de alguma forma eu sabia dentro de mim que eles tinham cumprido realmente o tempo de vida que eles tinham que cumprir. Alguns até passando muito do tempo esperado para um animal, né? Então eu não tinha tanto isso. E de certa forma eu tinha até uma gratidão muito grande por esses animais em relação a isso. Eu lembro quando a Lua, que foi a Golden que eu tive antes do Gru, quando ela faleceu com 17 anos, eu lembro que eu senti obviamente toda aquela tristeza do luto, todas as coisas ruins que o luto traz, mas eu tinha muita gratidão. Eu pensava, nossa, que bênção ela ter vivido tanto tempo comigo. Que bênção, e ela passou por muitas fases da minha vida comigo. Porque quando a Lua chegou na minha vida, eu tinha acho que uns 9 anos de idade. E ela viveu 17 anos comigo. Então ela me viu criança, adolescente, início da minha fase adulta, os primeiros desafios da fase adulta, os desafios de cada uma dessas fases, momentos muito marcantes da minha vida em cada uma dessas etapas. Então ela viveu tudo isso comigo. Foi uma coisa muito de ter realmente muita gratidão. E de certa forma, eu acho que isso ficou um pouco no meu inconsciente de que os meus próximos animais também viveriam muito, né? Até porque eu acho que a gente acaba tendo também essa falsa ideia de que se eu cuidar muito bem do meu animal, ele vai viver muito. Não é bem assim, né? Isso aí eu já aprendi com a vida, não é bem assim. Existem coisas que fogem do nosso controle, que fogem do controle da medicina, que fogem do controle de qualquer coisa do plano terreno e que são respostas que talvez a gente nunca tenha aqui nessa vida. Mas que acontece, né? São coisas que realmente não tem como a gente controlar ou prever.
E além da Lua ter vivido várias fases da vida comigo, né, da minha vida de humana, eu também vi ela passar por muitas fases. Ela chegou filhotinha pra mim, então eu tive toda aquela experiência dela filhote, dela sendo uma cachorra adulta e depois dela sendo uma cachorra idosa. Porque como ela viveu 17 anos, ela foi idosa por muito tempo. E ela era uma cachorra super saudável, assim. Ela nunca chegou a ficar mal, sabe? Até de velhice, ela começou a realmente ter dificuldades, por exemplo, de andar, de se locomover, de levantar sozinha, quando ela já estava, assim, praticamente nas últimas semanas de vida dela. Ela sempre foi uma cachorra muito ativa nesse sentido. E eu não vivi grandes coisas na velhice dela, assim, dela sofrer, né? Tiveram aqueles desafios básicos da velhice de qualquer animal. Então, com o Gru, de alguma forma eu acho que eu tinha isso no meu inconsciente, sabe? De que eu viveria isso tudo com ele. De que chegaria um momento que ele ficaria idoso e que eu teria que ter os cuidados com ele de um cão idoso. E por ele ser um Golden, igual a Lua era, eu acho que essa comparação de alguma forma pairava sobre a minha cabeça. Não era uma coisa que eu pensava, assim, de forma consciente, mas depois, principalmente depois da partida dele, eu comecei a perceber que em algum lugar isso estava dentro de mim, sabe? Esse tipo de comparação e talvez até essa frustração de com ele não ter sido como foi com ela nesse sentido. E durante todo o tratamento do Gru, todo o processo da doença dele, do tratamento, eu lembro que eu pensava muito sobre uma sensação de eu estar vivendo tudo de forma muito antecipada. Apesar do Gru ter 6 anos naquela época, como ele ficou doente, aos poucos ele foi tendo ali que ter cuidados muito parecidos com o de um cão idoso. Então, quando ele amputou a pata, já ficou ali com uma certa limitação. Depois, conforme a doença ia avançando, ele ficava mais cansado do que o normal, ele precisava de cuidados que um cão de 6 anos que não estivesse com alguma condição dessa não precisaria. Então eu me senti muito ali naquele momento vivendo uma velhice antecipada dele, mas com vários agravantes, né, nesse sentido. Eu tava vendo meu cachorro ficar cada vez mais debilitado, eu tava vendo o meu cachorro ficar cada vez mais vulnerável nesse sentido. Eu tava vendo meu cachorro se tornar cada vez mais dependente dos meus cuidados. E eu tava vendo meu cachorro passar por coisas também que um cão idoso muitas vezes não passa, né? Que é a questão de todo o tratamento, da doença em si mesmo. A Lua morreu literalmente de velhice, ela não teve nenhuma doença nem nada. Foi literalmente de velhice mesmo. E o Gru não ficou velho e teve uma doença. Então eu me peguei em alguns momentos do luto do Gru pensando um pouco sobre isso, sabe? E me questionando também muitas coisas, questionando a mim e a vida, né? Por que com ele teve que ser tão precocemente? Por que com ele eu não tive a oportunidade de ver ele envelhecer e de ver ele comigo em tantas etapas da minha vida que estavam ainda para surgir, né? E que ele não ia mais viver comigo ali em vida. Depois do Gru eu tive o Chiquinho, meu gatinho, que também faleceu de forma muito inesperada, repentina, até, muito mais do que a do Gru até, né? Porque ele faleceu praticamente do nada, assim, foi questão de realmente ali dias para ele ficar mal e partir. Então com o Chiquinho eu também tive um pouco essa sensação, diferente do Gru, porque era outro contexto, era outra situação, e eu já tinha passado por isso com o Gru, mas também eu ficava muito com isso pensando, poxa, eu queria tanto viver tanta coisa com o Chiquinho, eu só vi o Chiquinho filhote, eu ficava pensando, como será que o Chiquinho ia ser adulto? De tudo, desde o físico, será que ele ia ser um gato grande, pequeno? Será que ele ia ter um comportamento X ou Y? Será que certas atitudes que ele tinha filhote iriam evoluir na fase adulta dele? Ele iria se desenvolver mais ou menos? Eu lembro que ele chegou aqui muito assustado, né? Então ele chegou aqui até um pouco agressivo, porque ele estava com muito medo. E em pouquíssimo tempo ele já era um gatinho extremamente carinhoso. E eu lembro que quando ele ainda estava aqui, vivo, saudável, bem, eu pensava muito sobre isso. Eu falava, nossa, se eu já vi tanta transformação no Chiquinho nesse pouco tempo que ele tá aqui,
Imagina conforme ele for crescendo, né? Conforme ele for ficando um gatinho adulto, ou até um gatinho idoso. Será que ele vai ser um gatinho idoso mais ranzinza por conta disso? Ou mais tranquilão, já que ele tá cada vez mais de boa aqui? Eu pensava nisso enquanto ele tava aqui. E depois que ele partiu, tudo isso não teve continuidade, né? Foi cortado ali, né? Foi arrancado de mim essa expectativa de viver isso com ele. E de viver também mais anos e mais etapas de vida com o Gru e a velhice do Gru. Só que toda vez que eu me pegava pensando nisso, sobre o Gru ou sobre o Chiquinho, eu também tentava me agarrar muito a algo que eu já acreditava muito antes disso tudo acontecer com eles. Que é o fato de que a gente não tem resposta pra tudo nessa vida. Principalmente quando envolve a morte. A gente não sabe, a gente pode supor, a gente pode acreditar em certas coisas, mas certeza a gente não tem, né? A gente não tem certeza do porquê que o meu animal faleceu com 6 anos e o outro com 17. Por que um animal meu teve um câncer tão agressivo e o outro nunca teve nada? Isso acontece até com nós humanos, né? Às vezes a gente tem alguma despedida assim muito inesperada de alguém na nossa vida. De alguém que se vai muito jovem, por exemplo, e a gente fica se questionando, nossa, por que essa pessoa teve que partir tão jovem, tão cheia de vida, tão cheia de sonhos, tão cheia de coisas ainda pra conquistar nessa vida, pra viver, e outras vivem tantos anos, ou por que alguém passa às vezes anos ali lutando contra uma doença e outras pessoas passam a vida sem nenhum tipo de enfermidade assim tão grave, né? Enfim, em vários acontecimentos da vida. Eu sei que existem muitas coisas que a gente consegue explicar, né? Seja por estilo de vida, por genética, por coisas causadas pela humanidade, isso com certeza. Mas isso pra mim é muito superficial, sabe? Pra mim é só um detalhe. Existem coisas que a gente não consegue explicar, Mas apesar da gente não conseguir explicar, eu acredito que sempre existe um motivo por trás de tudo. E que como a gente não sabe o motivo, eu acho mais inteligente a gente aceitar o que a gente não controla. Então, aceitar o fato, por exemplo, do meu cachorro ter tido um câncer e ter falecido com apenas 6 anos, do meu gatinho ter falecido com apenas 2 meses. Aceitar. Aceitar não quer dizer se conformar, quer dizer só de você realmente ter essa consciência, né, de que é algo que não estava no seu controle, não foi algo que você causou, não foi algo que você podia evitar, então você aceita. Mas só o aceitar eu também acho pouco. Quando a gente aceita alguma coisa que é muito difícil na nossa vida, porque é difícil a gente aceitar que o nosso pet se foi, ainda mais de forma precoce. É difícil, não é uma coisa fácil, não é tipo, ah, então tá, então eu aceito e vida que segue. Não, eu aceito, mas dói pra caramba. Dói pra caramba pensar que o meu pet não vai estar comigo, sei lá, ano que vem, que eu tenho o sonho de mudar de cidade, que eu tenho o sonho de casar, que eu tenho o sonho de não sei o que tal coisa vai acontecer na minha vida. É difícil, não é fácil. Então pra mim o aceitar, ele sempre tem que vir acompanhado de um propósito. E os meus animais, eles me ensinaram muito sobre isso. Depois que o Gru se foi, e o Chiquinho também, eu comecei a me ver em várias situações da minha vida de ser humano, carregando eles comigo de alguma forma, eles vivos dentro de mim. Depois que o Gru e o Chiquinho tinham partido, na verdade um pouco antes do Chiquinho chegar, que o Will chegou na minha vida, mas a continuidade foi depois do Chiquinho. O Will, ele foi um gato que chegou na minha vida mais ou menos na mesma época que o Chiquinho, de uma forma totalmente inesperada. Eu já contei aqui sobre a história dele em outros episódios, mas o Will, como ele é um gato que ele veio da rua já adulto, apesar dele sempre ter sido um gato no geral muito tranquilo, ele tinha algumas questões, né, por ele ter chegado adulto no ambiente com outros gatos, enfim, ele teve algumas pequenas questões pra gente adaptar em casa com ele. E eu me peguei sendo uma tutora com o Will, que eu pensava, cara, às vezes eu tava numa situação assim meio desafiadora com o Will, sabe, de tentar entender ele, alguns comportamentos um pouco meio agressivos dele em alguns momentos, algumas coisas meio
de frustração ali dele. E eu pensava, eu acho que eu só tô conseguindo lidar com isso porque eu tenho uma bagagem muito boa com o Gru e com o Chiquinho. E não do Gru e o Chiquinho terem me trazido algum tipo de desafio nesse sentido, porque nenhum dos dois me trouxe nenhum desafio nesse sentido. Tanto o Gru quanto o Chiquinho foram animais sem nenhum grande problema de comportamento, sem nenhuma questão dessas. Mas com a partida deles, eles enraizaram e eternizaram tanta coisa em mim em relação à minha pessoa com animais, sabe? Eu comecei a perceber que através do Will eu conseguia externalizar de uma forma muito natural coisas que eram legado do Gru e do Chiquinho em mim como tutora de pet. Eu sentia isso, gente. Eu não sei explicar muito bem, e talvez você já tenha passado por alguma experiência parecida depois de algum pet seu que partiu, você com algum pet novo. Mas eu sentia muito isso com o Will. Muito mesmo. Hoje em dia o Will tá super, hiper, mega adaptado aqui em casa. Ele é um gatinho super carinhoso. Ele não tem mais esses episódios assim mais desafiadores que ele tinha. Mas eu sentia muito isso. E eu olhava pro Will e falava, caraca, Will, eu acho que eu sou um ser humano melhor pra você, porque teve uns carinhas aí que vieram de você que me deixaram um legado bem maneiro. E não só com o Will, depois chegaram outros gatos na minha vida. Chegou o John e o Lennon, chegaram outros gatos e, por exemplo, o Lennon, que é um dos meus gatos também, ele tem uma questão de saúde, né, que a gente investiga ainda, a gente ainda tá vendo, mas é uma questão renal. E a gente ficou muito tempo investigando, né, com veterinários, para tentar realmente fechar um diagnóstico, para tentar dar um tratamento bem direcionado para a questão dele. E por um lado, como eu tinha passado mais ou menos recente por tudo que eu passei, tanto com o Gru quanto com o Chiquinho, em questões médicas, veterinárias, por um lado tinha uma parte minha meio talvez traumatizada, que ficava, ai meu Deus, mais um animal com questão de saúde, espero que não seja nada grave, que não seja nada nem perto do que foi, né, com o Gru e com o Chiquinho. Mas por outro, eu me pegava lidando de uma forma tão melhor com a situação dele, assim, de ter uma calma que talvez com o Gru e com o Chiquinho eu não tinha, de ter uma fé que o Gru e o Chiquinho me ajudaram muito a construir e a fortalecer em mim em relação a esses desafios da vida, né? No caso de um animal com questões de saúde e que você tem animais que há pouco tempo partiram por questões de saúde. Eu me peguei mais espiritualizada mesmo em relação a isso, sabe? Mais fortalecida para encarar esse desafio com um novo pet de saúde. E eu comecei a perceber que isso vinha muito de tudo que o Gru e o Chiquinho deixaram pra mim. Porque se por um lado eles viveram pouco tempo cronológico aqui, né, tempo nosso de vida, por outro, eles eternizaram tanta coisa em mim, como tutora de pet e como ser humano, em vários momentos também da minha vida de ser humana, que não tem nada a ver com pets. Eu me pego tendo mais fé, eu me pego tendo um olhar diferente para as situações desafiadoras da vida, que eu vejo que tudo isso foi muito construído através do Gru e do Chiquinho, através de todos os desafios, das porradas que eu vivi com eles, sabe, do tratamento do Gruzão, de tudo que a gente passou com ele, de tudo que a gente passou com o Chiquinho também. Eu sinto que esses animais, eles viveram pouco tempo em vida, mas dentro de mim eles continuam tão vivos. E não só continuam vivos, como eles seguem construindo uma história comigo. Só que de uma forma completamente diferente, né? Com certeza. Porque não tem mais a história aqui do físico. Eu nunca mais vou ter uma história com o Gru pra contar das peripécias que ele fazia. De numa trilha, sair correndo pra entrar na água, enfim, o Gru era um cachorro bem vida louca. O que eu tenho de história com ele em 6 anos também, meu filho, eu não tenho com animais meus que viveram muito mais. Mas até hoje
eu continuo tendo histórias para contar sobre o Gru e o Chiquinho que estão sendo escritas hoje, mesmo com eles não aqui mais presentes fisicamente. Porque eles seguem em mim, eles seguem comigo, eles seguem deixando rastro de tudo que eles construíram comigo. E principalmente de tudo que a gente construiu na dor. Porque é claro que eu tenho muitas lembranças e lições que eu aprendi tanto com o Gru quanto com o Chiquinho no amor, em momentos muito felizes, naqueles momentos super especiais e únicos que só os animais ensinam pra gente, sobre amor, sobre felicidade, sobre presença. Mas na dor que eu vivi com eles, que principalmente no momento que eu vivi aquela dor com eles, tanto com um quanto com o outro, foram momentos tão difíceis, sabe? Foram momentos que às vezes eu pensava, por que eu e ele estamos passando por isso? Que sofrimento é esse? Que situação difícil, que angústia, nossa, que coisa horrível, sabe? É horrível você ver o seu animal doente, você ver o seu animal evoluindo numa doença, você vê ele triste, você vê ele às vezes com dor, e você saber que você não pode fazer muito, né? Que o que você pode você já tá fazendo, mas que não tem como você arrancar aquela doença dele. É muito ruim essa sensação. É muito ruim. E quando eu passei isso, tanto com um quanto com o outro, eram essas sensações horríveis, sabe? De um buraco no peito mesmo, uma sensação de impotência por eu não poder fazer mais do que eu estava fazendo, não poder arrancar aquela doença deles e tirar aquele sofrimento deles. Mas hoje eu entendo pelo menos uma pontinha disso. É aquilo que eu falei, resposta total a gente não vai ter, né? Eu não sei exatamente por que que meu cachorro teve que ter câncer, teve que passar por isso tudo, o exatamente porque eu não sei. Mas muitas coisas eu sei. Eu sei que muito do que eu passei com o Gru e com o Chiquinho na dor, hoje me transformou como ser humano e como pessoa, que encara novos desafios de uma forma tão diferente. Tanto com meus novos pets, e pets que eu já tinha, que ainda estão comigo aqui, quando eles têm alguma questão que eles me trazem, a forma como eu lido com isso é muito melhor, porque eu aprendi muito com o Gru e com o Chiquinho. E na minha vida de humano. Também passei por algumas situações minhas e de pessoas próximas a mim, né, em relação à saúde. E sabe quando você sente orgulho de você? Sabe, assim, é difícil a gente ter orgulho da gente, né? É muito fácil a gente ter orgulho dos outros. de alguém próximo da gente, falar, nossa, que orgulho de você. Mas orgulho de nós mesmos é difícil, né? Eu, pelo menos, poucas vezes tenho orgulho de mim mesma, sabe, assim. Acho que a gente se cobra muito, né? Mas eu senti orgulho de mim em várias situações que eu passei depois da partida do Gru e do Chiquinho. E esse orgulho de mim mesma, eu tenho certeza que veio do legado que eles enraizaram e eternizaram em mim. E isso é muito emocionante, cara, porque é isso, você começa a ver na prática, a ver na sua vida mesmo, na sua vida cotidiana, na sua vida terrena, o quanto esses animais ensinam pra gente que o amor, ele não morre. Ele não morre. Ele se transforma e ele vai se transformando em tanta coisa linda, em tanto legado de amor e de aprendizado e da gente evoluir mesmo como ser humano, né? Que aos poucos, quando eu fui começando a ter consciência disso tudo, eu fui mudando muito aquele pensamento que eu falei no começo do episódio, daquela lamentação mesmo, né? De, nossa, por que que a Lua viveu tantos anos comigo? Por que que o Gru teve que viver só 6? E além dele só viver 6, ele ainda passar por todo o processo que ele passou? Por que que o Chiquinho teve que ter uma passagem tão breve na minha vida, né? Hoje em dia eu não penso mais tanto assim, sabe? É claro que a minha vontade seria deles viverem comigo muitos e muitos anos. 10 anos, 15 anos, 20 anos, ultrapassar todas as expectativas possíveis de um animal aqui na Terra. É óbvio que o meu desejo seria esse, né? Mas não adianta também a gente ficar preso a desejos que não vão acontecer porque não estão no nosso controle. E eu aprendi muito isso com eles, assim. Hoje eu não tenho essa lamentação de ficar, ai, nossa, o Gru só viveu 6 anos. Cara, o Gru viveu de uma forma tão intensa esses 6 anos que
é assim uma coisa meio surreal nesse sentido. O que eu tenho de história do Gru, história de tudo que é tipo, história engraçada, história de pânico, história de susto, história... mas tem história pra muita coisa do Gru, assim. O Gru foi um cachorro, e eu lembro que ele, em vida ainda, ele super saudável ainda, longe de ter câncer. Eu lembro que a gente comentava, assim, entre a gente, né, os humanos, falava, nossa, esse cachorro é um cachorro que vai ter história, hein? O dia que esse cachorro se for, o que vai ter de história dele não é brincadeira não, porque o cachorro pra saber viver de forma intensa, de forma ousada e de saber aproveitar mesmo a vida, sabe? Eu sei que os cães no geral são assim, mas eu já tive outros cães e o Gru realmente ele tinha um plus nesse sentido. Eu não sei se de alguma forma ele sabia que o tempo dele aqui era curto, mas ele viveu muito intensamente. E além da vida dele ter sido muito intensa, ele trouxe essa intensidade pra minha vida, né? Tanto das histórias que eu vivi com ele, que foram incríveis e que em 6 anos com ele eu vivi coisas que eu não vivi sozinha na minha vida, nem antes nem depois dele, porque com ele era tudo realmente muito, sabe? É agora, vamos fazer acontecer e com intensidade, sem pensar no amanhã, e vamos ser felizes hoje. O Gru era uma explosão nesse sentido. Então hoje eu aceito os meus animais que viveram pouco tempo de vida aqui comigo. Eu entendo que tem motivos para isso ter acontecido, que muitos eu consigo enxergar um pouquinho ali do porquê, muitos não, e talvez eu nunca saiba nessa vida. Quem sabe quando eu estiver do lado de lá, consiga descobrir um pouco mais. Mas eu acho que o mais importante é quando a gente percebe o legado que eles deixaram pra gente. O Gru que viveu 6 anos, o Chiquinho que viveu 2 meses, a Lua que viveu 17 anos. O tempo que eles ficaram aqui foi o suficiente, foi o que eles precisavam mesmo pra eternizar tanta coisa em mim. E pra me fazer ser uma pessoa melhor, ser uma tutora melhor para outros pets e me ajudar mesmo na minha jornada de evolução. E eu acho que essa é uma das formas mais bonitas da gente continuar amando quem não tá aqui, né? Foi isso que eles me ensinaram. Espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por um momento de luto pet. E não esquece de ir lá no nosso Instagram, @gruilinda, me mandar um direct com sugestões de tema pro nosso podcast sobre luto pet e espiritualidade. E eu te vejo semana que vem. Tchau!